Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão nos assistir. Estamos iniciando grandes encontros com o Laércio Bueno. Eu sou advogado e hoje recebo aqui dois colegas da advocacia, a doutora Ana Cristina Januário, especialista em direito previdenciário, e o doutor Marcos Brito, especialista em direito administrativo e de licitações. Sejam bem-vindos. Vamos começar aí pela ordem alfabética. Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui com o Dr. Bueno, um grande amigo, nesse encontro grandes encontros para que nós possamos bater um papo hoje. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Boa tarde, eu também, bom dia, boa noite, né? Dependendo de quando a pessoa for escutar. Agradeço o convite, vamos bater um papo legal aí e tentar fazer mais um grande encontro. Exato. Vamos começar então com a doutora Ana Cristina Januário, que eu chamo de Cris Januário, né? Sim. Cris, eu queria que você falasse um pouco da sua origem na advocacia. Você, adolescente, já pensava em ser advogada ou tinha outro tipo de sonho, de outra profissão, por exemplo? Então, eu sempre tive como primeira graduação o direito e, coincidentemente, era um sonho do meu pai, então eu tive um apoio, tem até hoje, do meu pai, da minha família. E na minha família em si, eu fui a primeira advogada. Hoje tenho a minha irmã, mas no início fui eu mesma, a primeira advogada na família. Certo. E o doutor Marcos, queria ser jogador de futebol ou já pensava em ser advogado? Quando eu era criança, eu queria ser piloto de caça. Era atrevido, hein? Depois eu queria ser guitarrista de metal, na adolescência. Aham. Mas na hora de escolher a faculdade, eu fiquei entre duas que não tem absolutamente nada a ver, que era direito. O pessoal sempre falou, você tem talento com história, com oratória, né, com argumentação. E engenharia mecânica, Certo. que não tem absolutamente nada a ver, né? Mas acabamos indo para esse rumo. Bom, a engenharia mecânica teria a ver com o piloto de caça, né? De repente, né? Apesar que vai mais para mecatrônica, eu acho, não sei. Mas eu digo assim que é interessante porque aí você vem para o direito e se especializa numa área radical também, digamos assim, que é o direito administrativo, né? Que não é um direito que todo advogado procura, né? São poucos advogados que procuram essa área, né? Em relação aos civilistas, aos criminalistas e trabalhistas, né? Sim, principalmente licitações, né? Mas eu tive um professor excelente de direito administrativo, o Dr. Melilo. Teve uma época que ele deu aula na Universidade Católica de Brasília. E aí ele falava com tanta eloquência sobre o direito administrativo que eu acabei quase que aceitando que era legal, né? Porque legal mesmo é o penal, né? Essas coisas. Eu conheci o Melilo por uma via transversa, numa política da vida aí, ele assessorando um candidato. E também meu primeiro estágio foi no setor de contratos do Conselho da Justiça Federal, que era licitação pura. Então, desde os 18 anos, eu já comecei no estágio, eu não lembro se segundo ou terceiro semestre, mas 18, 19 anos eu já estava nesse caminho aí. E naquele tempo não era leilão eletrônico não, né? Não, minha primeira função eu lembro até hoje. Eu entrei no estágio e minha primeira função foi carimbar 2.000 páginas. Um trabalho braçal. Porque fizeram errado lá na página 17, alguma coisa assim, e aí você tinha que fechar, né, o número anterior e vinha... Um trabalho bem técnico. Cris, e você formou aonde? Em qual faculdade? Eu formei na Faculdade Anhanguera de Brasília, em 2011. E depois chegou a fazer alguma especialização? Sim, fiz especialização em família e sucessões, processo civil. E por último aí, onde eu realmente me encontrei, que foi no direito previdenciário, no qual estou atuando aí desde 2019. Que maravilha. E o doutor Marcos, formou aonde? Universidade Católica de Brasília. Eu sou... Que ano? Em 2000 agora eu entrei, era 8, 9, 10, 11, 12. 12. Final de 2012. E aí peguei o AB no início de 2013. Certo. E como é que foi a experiência na Faculdade de Brasília?
na UNB. Católica. Não, na Católica. Na Católica, Foi a estrutura lá é sensacional, né? Acho que todo lugar tem É. seus pontos bons, seus pontos ruins. Mas, Certo. de maneira geral, a estrutura, a organização, todo o fluxo, a grade horária também, tudo muito bem respeitado. Professores muito bons, professores que, desde o procurador ao desembargador, tivemos aula lá, né, com o professor Prudente, desembargador do TRF, a advogados, né, que te mostram que sim, a advocacia é possível, né, porque a cultura aqui é mais de serviço público, né, mas excelentes professores advogados lá. Certo. Doutora Cris, a senhora escolheu como especialidade preferida o previdenciário. Como é lidar com o cliente idoso? É um pouco complicado, né? Principalmente com essa era digital aí que nós nos inteiramos e fomos realmente obrigados depois de uma pandemia, né? Para se adaptar e assim, é difícil, você tem que ter paciência, você tem que pedir sempre ter uma outra pessoa, uma terceira pessoa para dar o suporte, mas de todos são tranquilos, são assim, os meus clientes preferidos, porque eles não têm acesso muito à internet, então você sempre tem que dar uma ligação, um retorno para eles. Certo. E como é lidar... Bom, perguntei de lidar com o idoso. Agora eu perguntei de lidar com o INSS, que me parece que continua lento. É uma bênção, para não falar outra coisa. É muito difícil. É uma situação que nós, advogados previdenciaristas e os próprios segurados, sofrem muito por conta da morosidade e o retrabalho, né? Porque você anexa toda a documentação e eles seguem uma receitinha de bolo. Então, eles têm uma receitinha de bolo e a análise deles é muito ruim. Subjetiva. É ruim, porque se um documento não está com o nome do checklist deles, eles indeferem de pronto. Então, falta, sim, uma análise melhor de toda a documentação e ter uma atenção para quem precisa, porque são processos que, em média, indeferido no administrativo por falta de análise. Assim, exemplo prático. Qualidade de segurado é o tópico 1, primeira posição. Mas está lá. Você comprova a qualidade de segurado, você junta a documentação e eles indeferem. Vai para a justiça, gira em torno de 4 anos para sair um retorno, né? Então, é trabalhoso, mas é bom. Dá dinheiro. Dá. Então, vale Dá, o sacrifício. Sim. Vale trabalhar 4 anos de graça. Doutor Marcos, você já falou um pouquinho da licitação, mas o pregão eletrônico hoje é uma coisa segura ou ainda dá para a administração pública fazer falcatrua? Eu acho que, como diz o pessoal da tecnologia da informação, não existe nenhum sistema 100% seguro, né? Certo. Mas, de fato, hoje, com uma atuação focada, existem meios de você trazer a atenção dos órgãos de controle interno e externo para uma atuação no pregão eletrônico que deixe quase 100% seguro, né? Porque nesse aspecto de licitação, sempre tem um mito, né? Uma lenda que é tudo fraudado, que é tudo roubado, porque é o que a população vê no jornal, né? Só que, geralmente, o que sai no jornal é o 0,0001%. Não tem porquê o empresário que, por exemplo, vende leite, e aí ele vai fazer entregas de 5, 10, 20 mil reais, ficar preocupado que vai ter a corrupção de não sei qual governo, de não sei qual partido, porque, assim, se 100% das licitações fossem fraudulentas, não ia existir, né? Não teria como as pessoas entrarem nesse sistema de licitação e prosperar. Você ia ter 3 empresas. Então, o que sai na notícia é exceção, pelo menos eu acredito, né? Justamente porque pegaram. Alguém pegou. E se alguém pegou, haverá correção. Então, com a atuação de órgãos que fazem um excelente trabalho, a verdade é essa, como o TCU, o TCDF, procuradorias, né?
junto do advogado da empresa, você consegue sim um alto índice de correção nos procedimentos. Certo. Doutora Cris, e como tem sido advogar de 2011 para cá, né? É o que você sonhava, ainda não está do jeito que você gostaria? Eu acredito que nós temos que estar sempre gratos, mas não satisfeitos, né? Então, comparando de 2011 para cá, melhorou bastante. Acho que é um processo inicial de colheita, até porque eu não tenho pai rico, mãe rica, família padrinhada dentro da advocacia. Então, é uma plantação e agora, de um período para cá, acho que estamos vivendo um pouco da colheita. Mas eu gostaria, assim, pergunta para mim hoje, onde você quer estar daqui 5 anos? Num lugar melhor do que eu estou hoje, com a advocacia, mas fazendo um trabalho diferenciado, não só humanizado, mas que eu possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas com o meu trabalho. Lógico, o retorno financeiro é necessário para nós. Tenho filho, tenho família, mas realmente o diferencial de dar um pouco de dignidade para essas pessoas que precisam do auxílio do INSS. Certo. Doutor Marcos, como tem sido advogar de 2012 para cá, quando o senhor sai da Católica? O começo é sempre difícil, eu acredito, né? Raras são as exceções de um começo que é fácil. Eu acho que você sendo advogado ou você sendo contador, você sendo médico, qualquer que seja a sua profissão, o começo vai ser difícil. E nesses tempos hipermodernos, né, que a gente acha que tudo é fácil, na palma da nossa mão, todo mundo é milionário da noite para o dia, então que às vezes você para pensar, você fala assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas não, a verdade é que a advocacia é uma profissão de maturação do indivíduo, né? As pessoas querem um advogado experiente, um advogado com forte oratória, com forte argumentação, com cases de sucesso. Então, nossa impressão, quando a gente tem 23 anos, 24, 25, que vai ser impossível, com o tempo e algumas vitórias, a gente vai acreditando, né? Até que chega um momento que, sim, você fala, é isso aqui que eu quero, né? É isso aqui é para mim. Eu passei por essa fase de amadurecimento e agora, mais estabilizado, a gente pode seguir esse caminho com toda certeza. Pois é, pessoal, e chegou agora para participar do nosso podcast também a doutora Micaele Gomes, ela que é especialista em direito condominial e imobiliário. Seja bem-vinda, Micaele. Já começo contando da sua adolescência, se você queria ser advogada, engenheira, dentista, jogadora de futebol, enfim. Tá bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, doutor Bueno, e a oportunidade de estar aqui com todos hoje. É um prazer imenso te reencontrar, né, depois de tantos anos afastada da advocacia prática, né, assim, do dia a dia mesmo, que a gente já viveu junto em outras épocas. Então, eu nunca tive a pretensão de ser advogada, especificamente, né? Mas eu digo que o direito me escolheu desde pequena. E aí, analisando hoje como adulta, eu vejo que eram motivos bem pessoais e, às vezes, até um pouco vingativos. Quando eu era pequena, bem pequena, de 7 para 9 anos, todo mundo sempre perguntava, né? O que você quer ser quando crescer? E eu dizia que eu queria ser juíza. Só que eu venho de uma família que não tem ninguém da advocacia, né? Não sou a primeira a ter ensino superior, mas sou a primeira a me formar em direito. Certo. E aí, ninguém sabia de onde vinha essa vontade de fazer direito, porque eu não tinha ninguém para me espelhar, né? E aí eu sempre respondia que eu queria fazer direito para aprender pai que não pagava pensão. E aí, isso era de cunho bem pessoal, né? Em causa própria. Em causa própria. E aí, depois, com o tempo, já na adolescência, eu mudei. Eu já não queria mais ser juíza, eu já queria ser delegada. E aí, o motivo também era pessoal, porque eu tinha um tio que tinha problemas com a questão de drogas, né? E aí, eu falava que eu queria ser delegada para prender traficante, porque eu via a minha avó sofrendo muito. Então, era mais para fazer justiça em prol daqueles que estavam perto de mim. Eu queria fazer justiça para outras crianças não sofrerem as coisas que eu sofria, né? Uhum. E também queria que outras mães também amenizar o sofrimento da minha avó. Então você vai me permitir eu brincar com você,
que você não serviria para ser síndica, né? Apesar de você ser especialista em direito condominial. Porque eu sou síndico. Esse dia no meu prédio o pessoal começou a fumar maconha e estava subindo por um fosso lá, estava todo mundo cheirando a maconha junto, né? Você como síndica já ia querer prender todo mundo. É uma parte que me toca, né? que me causa um desconforto. E isso é uma coisa até para a gente debater depois, né? A limitação do síndico, né? Porque o síndico não pode entrar dentro do apartamento do sujeito. Mas o cara joga a fumaça para fora. E incomoda todo mundo. Né? A questão coletiva. Mas a polícia se nega a entrar no apartamento. Direito de propriedade. Então é uma coisa interessante. Mas, e aí, você formou aonde e por que você escolheu essas especialidades, condominial e imobiliário? Tá, eu me formei na Católica, né? No ano de 2016. E naquela época eu não advoguei, né? Eu fiquei um tempo, na verdade, advogando. Foi quando eu conheci a Cris. E aí eu fiquei um tempo com ela no escritório, tive a oportunidade de conhecer mais a atuação das comissões, das subseções. Só que aí logo eu escolhi estudar para concurso. Porque justamente por vir de uma família que não era da área do direito, advogar era só questão de gente muito benquista, muito bem rica da minha cidade, né? Então não tinha essa questão de você pode vir do nada e se tornar uma grande advogada. Não. Certo. Ou você trabalhava para quem já tinha o escritório, ou você ia fazer concurso público. E aí eu decidi estudar para concurso. E aí, por forças de condições da vida, eu tive que começar a advogar. E aí o primeiro escritório que eu trabalhei, eu fui contratada exatamente para trabalhar com o direito condominial. Então, eu era a única advogada que cuidava de todos os condomínios que aquele escritório tinha na cartela de clientes, né? Eram condomínios mais de casas, ali na região do Jardim Botânico. E aí, lá eu tive o meu contato com o direito condominial. Depois, eu fui trabalhar com empresas. E aí, quando eu saí desse escritório, que eu fiquei por 3 anos, e entrei na sociedade com o Marcos e com a Cris, eu decidi voltar para as origens do direito condominial, que foi a minha primeira área do direito que eu tive contato na prática, né? Porque eu gostei. Certo. Eu gosto dessa dinâmica de não ter uma rotina, de todo dia ter um problema diferente. Todo dia você tem que fazer uma pesquisa diferente. Todo dia é um desafio diferente que o síndico, os moradores apresentam para você. E o imobiliário também, essa parte eu acho que foi de família mesmo, que ficou ali no subconsciente. Porque grandes homens da minha família são corretores de imóveis. Então, eu sempre estive envolvida ali na questão de vendas de imóveis, sabendo dessa parte mais prática da venda, né? Então, eu escolhi o imobiliário por isso e escolhi o condominial porque eu tenho afeição mesmo pela área e gosto da dinâmica do trabalho. Certo. E você veio para Brasília da onde? Eu vim de Unai, Minas Gerais. E a Cris veio da onde? Daqui mesmo? Daqui mesmo. Meu pai é de Unai, mas eu sou daqui. Rio de Janeiro, RJ. Muito bem diferente. Não, e eu estou bem representada com uma mistura boa aqui. E eu sou mais complicado ainda, que eu nasci em Bauru, estado de São Paulo, mas vim de Mato Grosso do Sul. Né? Conheço Mato Grosso do Sul. É muito bonito, né? Mas e aí, você escolhe condominial imobiliário, Micaele? E aí, como tem sido advogar nessa área? Tem sido gratificante? Tem sido bom? Está dando para ganhar uns bons honorários? É gratificante, mas também é bem desafiador, né? É desafiador você demonstrar, às vezes, para o síndico que ele tem que deixar aquele lado mais amador para trabalhar de uma forma mais profissional e que, para isso, ele precisa de profissionais capacitados ao lado dele. Sejam advogados, sejam engenheiros, né, para fazer a parte de manutenção do imóvel do prédio que ele administra. Mas a gente tem conseguido, né, chegar até alguns síndicos e esses síndicos geralmente recebem muito bem, geralmente precisam da ajuda principalmente nas questões do dia a dia, né, de advertências, multas e também algumas questões sérias e judiciais que a gente também precisa atuar. Marcos, fazer uma provocação para você aqui agora. Qual das duas trabalha mais no escritório? Presencialmente ou fora também? Não, de forma geral. Não, de forma geral, metendo a cara no computador para pesquisar.
Eu tenho uma impressão, que eu vou falar depois. Olha, eu posso ser parcial para a doutora Micaele, porque eu trabalhei com ela no escritório de um outro advogado. E ela é Caxias. E eu não sei nem se ela ia para casa de segunda a quinta. Na sexta-feira, a partir das 11. A doutora Cris também, eu sei que ela trabalha onde ela estiver. Então, se ela estiver em casa, ela está trabalhando. Se ela estiver no escritório, ela está trabalhando. Se ela estiver na praia, ela está trabalhando. Então, é um pessoal... Eu vou fazer uma provocação com a doutora Cris aqui. Eu acho que ela trabalha menos que a Micaele. Porque ela dá entrada no INSS e fica esperando 4 anos o resultado. Né? Mas são 4 anos de trabalho. Né? E eu dou um adendo, que agora eu tenho um filho e o meu trabalho não para. Isso. O meu filho tem 3 anos. E a Micaele casou? Vou casar. Fiquei noiva. Mas quando você conheceu a Cris era solteira, né? Solteira. Sim, era solteira. Solteira, muito bem. E o Marcos, é casado? Casado, tem um menininho que, quando eu tô que nem a doutora Cris, né? Quando eu não tô trabalhando com ele, tô trabalhando para ele. Então, a gente tá nessa dinâmica. E qual dos 3 tem o cônjuge mais ciumento? Mais ciumento? Eu acho que é o pessoal tranquilo. Tudo tranquilo? Eu acho meu marido normal. Normal. Não é nada ao extremo. Eu acho que graças a Deus, senão nós não seríamos uma sociedade aqui com o Marcos, o único homem. Mas tá bom, então. Vamos começar, então, aqui, nessa ordem alfabética aqui. Cris, eu queria que você desse o Instagram do seu escritório, telefone, endereço, tudo que você achar conveniente para os nossos ouvintes, falando para essa câmera aqui. O meu Instagram pessoal é Cris Januário ADV. Tem o Instagram do escritório, BGJ Advogados. O nosso escritório fica no edifício Le Quartier, sala 938. O nosso telefone, o meu pessoal, é o 61996742083. E estamos à disposição de vocês. Fala o telefone mais uma vez, um pouco mais devagar. 61996742083. Agora, Micaele, olhando para aquela câmera ali, Micaele, na diagonal sua aqui, mostrando a beleza de Unai, né? Fala aí, bem representado. Fala aí o Instagram, telefone, e-mail. Certo. Bom, o meu Instagram, ele é Micaele Gomes ADV. E o meu telefone de contato pessoal é o 61993735972. O Micaele tem uma particularidade para escrever que ele é um pouquinho difícil. Pode explicar pedagogicamente. Chique. Se o senhor achar melhor, eu posso digitar depois para a gente colocar na legenda do vídeo. Porque ele é bem complicado. Mas é MIKHAELY. LLY. 2 L's e Y. 2 L's. Minha mãe caprichou. Eu ainda acho que o I... Só vai existir ela na face da Terra com esse nome. Acredita que não? Não? Tem uma amiga da minha tia que perguntou como que escrevia meu nome porque ela queria igual, ela achou bonito. O meu primeiro nome, que é Laírson, quando na minha infância não tinha ninguém com esse nome. Agora já tem uns 8 ou 9. Mas é pouco. Eu dei sorte de ser Marcos, porque segundo minha mãe, meu pai queria Mataus. Em homenagem ao jogador da seleção da Alemanha. Mataus ou Calvin. E aí, por causa do menininho Calvin. Pensei que era por causa da Calvin Klein. Eu ia falar a mesma coisa. Não, era por causa do menininho que ele lia tirinha. E aí, Calvin Francisco, não sei como ficaria. Viu, Marcos? Mas então, e você diretamente do Rio de Janeiro? Né? E fala aí o seu Instagram, telefone, e-mail. Meu Instagram é marcosbrito.adv. O telefone é 99279-9691. E o nosso e-mail eu ainda uso muito pessoal, então eu prefiro que entre em contato pelo telefone, que aí eu consigo atender todo mundo. Certo. Mas vamos lá, Cris Januário, me fala aí algum fato pitoresco, inusitado da advocacia. Se não lembrar de nenhum, conta de algum cliente que não quis pagar usando uma desculpa esfarrapada. Não, os que não pagam eu não vou nem mencionar aqui.
Mas eu vou falar um caso particular que eu nunca falei assim para ninguém. Poucas pessoas sabem, mas vou dar... Nem a Micaele sabe? Não, eu acho que não. A Mica não sabe. Mas assim, vamos ver. Acho que nem meu marido sabe. Depois disso ele vai saber. Meu Deus, sabia, né? é bem secreto. Não, o que aconteceu? Assim, no início da minha advocacia, então você tende assim, tá iniciando, você precisa, né, ser, de certa forma, muito simpático. Acho que é característica da nossa profissão também. E eu tive um cliente que ele, inclusive, é de uma cidade que nós mencionamos aqui, não vou falar porque, né? E assim, e explicando sobre o processo. No momento, ele foi entregar um documento para mim no curso, onde eu fazia um curso, uma especialização. No que ele foi entregar esse documento, eu acho que ele confundiu as coisas. Ele veio me beijar. E aí eu falei, não, pera aí, acho que você tá confundindo. E eu era solteira, mas eu fiquei tão constrangida, aí eu contei para um amigo nosso em comum, que indicou esse cliente. Aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei chocada, é a vergonha. E depois de continuar, né, ter que passar as informações do processo. Aí ela só lembra dele falando, tem nada não, mas onde a gente trabalha, não se rói o osso, alguma coisa come assim. A carne. Onde a gente come a carne, não rói o osso. Aí eu falei, então é isso que eu vou levar para minha vida. Então foi essa situação, assim, muito constrangedora, mas acontece. E acho que assim como acontece comigo, aconteceu com outros colegas. Às vezes estava muito carente, como você deu atenção. Precisando de processo, de indicação, porque ainda não tinha o mundo digital aí para eu fazer o network. Então, acho que foi isso, essa situação ruim, constrangedora. Eu vou aproveitar o ensejo da crise dos assédios aí, vou relatar uma situação comigo também, que eu acho que foi a que mais me marcou. Bem no comecinho, né, da advocacia, eu era a tradicional estudante de direito. Adorava direito penal, né? Saí casada com direito penal, mas agora eu trabalho com o Silvio. É sempre assim. Me divorciei dele logo no início. E aí, foi até com a crise. A gente pegou um caso criminal. E a gente tinha que ficar visitando, né, os clientes no presídio. Só que os nossos clientes eram muito tranquilos. E aí, um detento lá pediu para falar com a gente para fazer o progressão de regime que ele queria. Ah, lembro. E aí, ele conversou com a gente, deu uma aula de direito penal, né? Explicou tudo do jeitinho que ele queria que fosse feito. E aí, ele perguntou nossos nomes e aí eu falei, meu nome é Micaele, a Cris falou dela. E ele comentou, nossa, minha filha também chama Micaele. Eu falei, legal, bonito nome. E, fim. No fim, ele me deu tchau, só que ele já me deu tchau de uma forma mais pessoal, falando, né, tchau, Micaele. Aí eu falei pra ele, pra você é doutora. E dei tchau. E aí, quando chegou lá na cela, ele foi falar pro nosso cliente que eu tinha dado em cima dele. Uma necessidade de autoafirmação. E aí, ele relatou pros nossos clientes, e o nosso cliente ficou muito indignado e falou, de jeito nenhum, a doutora não ia fazer um negócio desse, não, ela é muito séria. E as duas são muito sérias, e ele não, ela deu em cima de mim e ainda ficou fez afirmando. Ciúme, pô. Foi. Ainda quis queimar o filme. Você que sou cliente há muito tempo, ela nunca deu bola e pra mim deu. Exatamente. E aí depois aí matou a questão. A gente mandou falar pra ele que a gente não ia atender ele mais e que ele podia procurar outro advogado, porque a falta de respeito não dá, né? A gente trabalha, somos pessoas sérias, então o respeito é o primeiro item necessário. Debatendo no podcast esses dias aqui, que tem hoje advogados que têm o fetiche, né? De namorar com presidiário, né? Sai pra lá, fetiche. Diferente. Então, respeito, né? Mas tem minha opinião pessoal sobre isso, enfim. Mas o doutor Marcos, fala aí um fato pitoresco inusitado na advocacia. Eu vou aproveitar para fazer uma cobrança, pode? Pode. Lá nos idos de 2014, surgiu uma causa de licitações, que eu lembro até hoje, o honorário do advogado para qual eu trabalhava ia bater R$1.700.000. Que maravilha. Aí tinha que arranjar uma tese para anular a licitação. E aí tinha uma petição lá de dezenas de páginas sobre o princípio disso, daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu dei uma olhada no edital e aí eu vi que os valores estavam trocados da área, da prestação de serviço pela área. E eu falei, esse valor aqui está trocado, o que impossibilitaria uma proposta bem feita, né? E aí ele falou, não, rapaz, não faz isso aqui. Aí, enfim, eu fiz minhas 3 páginas, ele cortou minhas 3 páginas para 2 parágrafos. Saiu a decisão do juiz, o juiz anulou a licitação
com base nesses 2 parágrafos. A grande questão é, ele falou, se você conseguir anular essa licitação, eu te dou um Golf GTI, ou eu não lembro de LI, um negócio assim. Era o Gol da moda. Era o Golf, né? Assim, porque ele ia ganhar 1.700.000, um Golf para ele. Não era nada. Acho que era GTI. É GTI. Então, doutor, acho que o senhor sabe quem o senhor é. Estou esperando meu Golf GTI já vai dar, já deu 10 anos agora, né? Mas eu ainda recebo, nem que seja lá o do ano. Com aquela luz neon, né? Verde, azul. Acho que ainda era máscara negra, máscara no farol, que botava, era escuro, né? A tela escura. Eu não lembro como era o nome. Pode ser desse jeito, só pra eu me vingar aqui, me sentir, né? Mas é isso, estou esperando meu Golf GTI, já tem 10 anos e ele tá lá com um dele, possivelmente, né? Eu tenho um fato engraçado, eu era presidente da OAB de Samambaia e chegou uma cliente. O senhor sabe por que eu vim contratar o senhor? Eu falei, não sei não. Porque o senhor é um advogado com a OAB. Eu falei, mas todos têm OAB. Mas não é porque eu estava no cargo de diretoria, né? Então eles falavam, não, como se os outros advogados não tivessem a OAB, né? Tinha isso. Esse conceito, né? Quando eu comecei, falou, você é advogado? Com OAB e tudo. Mas tem OAB? Com OAB. Tenho. Então tá. Mas então, vamos aqui para a Cris. No previdenciário, Cris, hoje, com o advento do virtual, ficou mais difícil para o trabalhador rural aposentar? Depende. Eu acredito que ficou. Por quê? Porque é muito difícil para o trabalhador rural comprovar o tempo que ele laborou, às vezes, na propriedade do dono, né? Às vezes ele trabalhou lá como caseiro, então, com isso veio para cá, veio para a cidade, morava na roça, ou então trabalhou na propriedade da família, do pai, mas não tem documentação. Então, isso é a maior dificuldade hoje, por conta da tecnologia. Os documentos se perderam, né? Ninguém hoje em dia tende a guardar mais as coisas. A gente salva no computador, né? E antigamente era mais fácil para ter esse acesso a essa documentação. Então, hoje em dia, na minha visão, é muito difícil comprovar documentalmente que trabalhou na área rural. E naquela época também aceitava declarações, era muito mais fácil, punho, as né? exigências não eram como hoje. Então, você ia lá no dono da terra, ele assinava um termo, você levava, normalmente tinha sindicatos, né, que faziam isso, que reconheciam, tinha validade. Hoje não, hoje a IN altera praticamente. O cara vai até direto. na RAIS para achar o... Sim, né? Às vezes eles buscam histórico FGTS, depósito, né? Histórico nos bancos de contribuição para mostrar que naquela área ele trabalhou, ou diploma. Eu tenho um caso que eu pedi uma aposentadoria híbrida que está rolando na justiça porque o INSS indeferiu, não reconheceu o tempo dele como rural, especial, né? E fomos atrás de certificados de conclusão de curso da época, certidão de nascimento da família. Explica para o nosso telespectador o que é a híbrida. A híbrida a aposentadoria híbrida, ela é... Meia virtual? Não. Ela é meia... você usa o tempo de serviço o especial, como rural, e o tempo comum, trabalhando na cidade. Então, se você trabalhou uma parte como rural e uma parte como comum, né, como no regime geral. E aposenta em qual tempo? Do rural ou do urbano? Depende dos requisitos mínimos que você cumprir. Então, é por isso que é importante fazer uma análise, um planejamento previdenciário para verificar o que é melhor para você. A pergunta que nunca te fizeram. A telefonista, em tempo de redes sociais, ela ainda tem um tempo privilegiado para aposentar? Porque me parece que eram 25 anos. Desconheço. Da telefonista, por conta do professor? Não, o professor ainda é o mesmo tempo. 15 anos é o tempo mínimo dentro da atividade, né? Ininterrupta como professor. Aí ele já consegue aposentar? Consegue. Integral?
integral, mas assim, com a reforma da Previdência, você tem que mesmo assim, você tem o fator previdenciário que não tem como, você não foge dele, né? Então isso aí ainda acaba engessando, né? Acaba. Micaele, agora vamos para as cascas de banana com você. Vamos. O síndico pode parar uma festa porque o volume está alto ou não? Depende bastante da convenção do condomínio, né? Do regimento. Do regimento. Né? Geralmente, as convenções, ela tem o horário ali do barulho até as 22, né? Certo. Então, vamos numa de direito imobiliário agora. A de direito imobiliário é o seguinte. É impressão minha ou a legislação ainda facilita o locatário mal pagador? Do ponto de vista que você notifica ele para desocupar o imóvel e ele ainda tem os 30 dias, e se ele tiver o Pix do locador, ele ainda deposita alguns aluguéis adiantados e ganha um tempo. Essas entrelinhas da lei ainda facilitam o mal pagador? Olha, doutor Bueno, eu acho que depende muito do advogado que o locador contrata, viu? Né? Porque já teve casos de processo que eu atuei que o locatário fazia tudo para... Na verdade, né, o locatário conseguiu despejar, conseguiu penhorar tudo que tinha dentro do imóvel, era uma empresa, pegou todos os móveis que tinham lá, o oficial de justiça foi, penhorou tudo, e não adiantou Pix, não adiantou nada. Não. Então, acho que quando se tem um advogado ali diligente e ativo que entra com a ação no tempo pertinente, que consegue provar que, às vezes, está até de má fé, né? Porque a pessoa tem uma empresa, está ganhando dinheiro e não quer pagar o aluguel. Consegue esse a alocação despejo. comercial, realmente. Isso, no caso da alocação comercial. Certo. Então, acho porque a alocação comercial ela é mais fácil de se fazer justiça do que a residencial, né? Porque a residencial tem aquele apelo de criança, tal, aquelas coisas, né? Que tem aquelas válvulas de escape, sim. Né? E agora o doutor Marcos, né? Os últimos serão os primeiros. Vamos lá, doutor Marcos, me conta aí da licitação. Ainda é o menor preço que define? Se for venda de produto, assim, por exemplo, uma garrafa d'água, e tiver bem definido os requisitos, água, 500 ml, não pode ser... não pode ter tais elementos, tem que ter tais elementos, aí com certeza é o melhor preço. A minha pergunta, eu vou explicar por que é. Porque geralmente os governos não têm gente preparada para avaliar essas licitações. Eu, por exemplo, como advogado de algumas administrações regionais aqui, uma época, eu via as comissões de licitações sendo montadas por quem estava à toa. Pegava o assessor do chefe de gabinete, que era assessor de coisa nenhuma, né, e colocava na comissão de licitação. Aí os caras olhavam só o preço, né? E a gente vê que tem diferença. Esse dia eu quis dar uma desperta e comprar o fone de ouvido mais barato. Foi 2 semanas, o fone de ouvido deixou de ouvir. É o famoso problema da caneta BIC. Né? É um problema de direito administrativo. Que é o seguinte, todos os órgãos querem comprar caneta BIC. A caneta BIC, marca BIC. Só que você não pode exigir marca. Então, sei lá, caneta transparente, de cor azul. Esferográfica. E aí vem aquela caneta que você abre, ela já quebrou. Então, a tinta derrama. Então, assim, às vezes, de fato, não é o menor preço, é o pior produto. Né? Mas já arranjaram, sim, algumas circunstâncias em que você consegue comprar caneta BIC e aí você justifica que é porque você já fez 10 licitações, já comprou da marca XY, Z, W, amarelo, e nenhuma caneta durou mais de 1 mês ou 2. Então, você vai passar pelos órgãos de controle e aí, se eles falarem, ok, compra a caneta BIC, senão você está jogando dinheiro fora. Então, você, ainda assim, não é recomendado que você escreva a marca, mas você vai botar de qualidade superior. E aí você vai pedir uma amostra. Na hora da amostra... Você seleciona a BIC. Não vou dizer... Mas, assim, a BIC tem uma qualidade tão boa para... Que se você, ainda que você faça menor preço,
mas você peça uma amostra decente, né, digamos assim, o produto com o menor preço e a alta qualidade, sim, vai ganhar. Então, hoje, para o empresário, o fornecedor é mais importante do que nunca, né? Porque aí ele, com o fornecedor certo, ele consegue diminuir o custo dele. Agora, a pergunta que nunca lhe fizeram. Na época do Covid, virou uma esculhambação geral a inexigibilidade da licitação por causa da urgência, da emergência? Para produtos de saúde, de maneira geral, teve... alguns procedimentos tiveram uma certa controvérsia, sim. Inclusive porque faltou, né? Então, luva, seringa, aqueles tubos, esqueci o nome, né? O oxigênio foi um escândalo completo, né? Lá no Amazonas, né? Sim, morreu sim. muita gente. Então, não tinha. E aí, as mais diversas desculpas, né? Por exemplo, não tem equipe, não tem isso, não tem aquilo. Eu vou contar um lance engraçado aqui, só para a Cris dar uma risada. Olha só, Cris. Eu fui internado com Covid e aí me mandaram para o hospital que era... Isso o segundo hospital, né? Que era que tinha todo aparelhagem nova. Certo. Tinha chegado da China. Estrutura. Só que não combinaram com os chineses o tamanho do brasileiro. Eu tenho 1,78 m e a cama que me colocaram tinha 1,70 m. Aí eu apoiava meu pé no pé da cama e esticava o pescoço que batia quase no aparelho que media a oxigenação, né? Então, a licitação foi feita, veio umas camas de 1,70 m. Depois de mim chegou um cara lá, um alemãozão lá de 2 metros de altura, ele ficava enrolado que nem uma cobra na cama, porque não dava. Tem um problema recorrente de falta de... acontece isso, né? Era perigoso o cara curado do Covid sair aleijado. Tem um problema recorrente na licitação, que é, quem é músico sabe, que as coisas vêm 110, só que a gente é 220, né? Então, às vezes, a administração anuncia, olha, janeiro vai chegar, todos os equipamentos melhores do mundo, americano, etc, etc, etc. Aí chega tudo 110. Só que o cara não pode ir lá e comprar o transformador na esquina. Aí chega todo em janeiro e aí eles compram o transformador em dezembro, no final do ano. E aí fica parado porque não viram que o equipamento era 110. Então, isso acontece, né? Às vezes aparelho de ultrassonografia parado, de raio-x, essas coisas, sim, né? Sim. Então são situações assim do dia a dia. Mas vamos falar agora, Cris, de projetos futuros. O que Cris Januário espera do final de 2024 e janeiro de 2025? Muito dinheiro, muita viagem? Um pouquinho de cada, né? um manequim 38 de novo. Um quê? Um manequim de novo de 38 para caber nas minhas calças. Então, doutor Bueno, questão profissional, nós temos projetos aí que nós estamos implantando no escritório, estamos caminhando, trabalhando. Na vida pessoal, realmente é viajar, né? Trocar, substituir os bens materiais por os novos, mais um tempo de duração melhor, né? Mais novo. E acredito que, acima de tudo, assim, que Deus venha nos direcionar para nós podermos ter os melhores resultados e a sabedoria necessária para alcançar a posição que Ele nos colocar. Amém. E a Micaele? Eu já sei que ela vai casar. Quando que é o casamento? Vai ter que ser em 2025, né, doutor Bueno? Vai ser 2025? Vamos ganhar não dá muito pra, dinheiro. não dá pra adiar mais, não. Mas já tem o noivo? Já, claro. Já é uma grande coisa. Porque tem gente com dificuldade de arrumar. Não, o noivo já tá aí. Vamos completar 10 anos agora, mas vai juntos. vir. O noivo tá aí já. No lado profissional, né, eu pretendo agora, no segundo semestre, junto com a Cris e o Marcos, a gente vai dar a continuidade do nosso projeto no escritório de entrar para o digital mesmo, e fazer projetos nessa área, tanto na área do previdenciário, como das licitações e do condominial imobiliário. Mas como que é entrar para o digital? Vocês vão vender infoprodutos?
Não, a princípio não. A princípio é mais posicionar mesmo a marca do escritório, né? Sim, porque o escritório é digital. recente, a gente começou no ano passado, a sociedade. Então, é posicionar a marca do escritório e posicionar a nossa marca pessoal mesmo. Cada um no seu nicho específico, né? E fazer a prospecção da marca mesmo, de demonstrar a nossa qualidade profissional. E, quem sabe, com isso, angariar grandes clientes, não é mesmo? Grandes honorários. Certo. E você vai viajar para onde? Me conta. Esse ano, eu não estou com previsão de viagem, porque agora eu fiquei noiva, eu preciso pagar o casamento. E a viagem da lua de mel, vai ser para onde? Ainda não decidi. Eu não decidi nem o local ainda, doutor Bueno. Eu vou viajar em setembro, passar meu aniversário no resort. Olha só. Muito bem. Decidida. Em que cidade? Trabalhando. Um pouquinho, não pode, né? Os prazos não param. Ilhéus, Bahia. Muito bom. Com a família. Conheço. E o Marcos? Qual é o projeto, Marcos? Pessoal, é pegar minha faixa preta, mas vai demorar. Mas desse tamanho ainda com a faixa preta vai ser um perigo, hein? É porque eu tive que parar lá atrás na marrom, tive que trabalhar e faixa, na época, não dava dinheiro. E você vai matricular seu filho na escolinha de futebol ou não? Com certeza. Esse ano não, porque ele ainda nem tá andando. Certo. Mas futuramente, assim que possível. Você vai virar empresário dele para ver se o filho ganha mais dinheiro que o pai. Já é forte, parrudo assim. Minha esperança é que ele seja o próximo não, né? Mas o 9 da seleção, trazer o ex, alguma coisa nesse sentido. Certo. Segundo meu marido, ele vai lutar judô com o Jeffter. Aí. E no profissional? Profissionalmente, eu tenho um projeto que eu tô já avançando, chama Outsourcing de Licitações. Ele, na verdade, é muito simples. A empresa que quer participar de licitação ou que já participa, ela vai ter que fornecer para a gente só 2 dados para participar de qualquer licitação no Brasil, que é o preço que ela quer e se ela quer participar das licitações. Todo o resto o escritório já está apto a fazer. Só que a gente lançou esse produto bem recentemente, né? Então, a gente tem ainda poucas pessoas que fizeram a contratação da assessoria total, né? O pessoal ainda está muito no jurídico, mas esse é o produto que eu quero alavancar esse final de ano, que é, em resumo, fornecer para o empresário tudo que ele precisa para participar de licitação. Eu vejo empresários, às vezes, reclamando que ele quer contratar uma empresa para dar assessoria de licitações, mas está começando a empresa, uma MEI, uma microempresa, e às vezes ele tem dificuldade porque cobram alto. É um valor muito alto para participar. Digamos, um mestre de obra que tem uma pequena empresa, ele quer reformar a escola do GDF, mas aí ele chega numa empresa de licitação dessa, o sujeito às vezes pede R$4.000, ele não tem condição de faturamento porque ele está iniciando. E você entra no preço do cliente, né? Então, nossa proposta é sempre adaptar de maneira que eu não entre no seu preço. Eu faço você ganhar, eu te protejo juridicamente, né, de maneira empresarial, mas eu não vou afetar seu preço enquanto você não ganhar o seu objeto. Então você faz um contrato de risco. Depende muito da empresa, porque tem empresa que já tem faturamento. Já tem faturamento e já está participando de licitação e quer abaixar o custo. Mas é interessante isso dessas empresas novatas, né? Sim. Você dá uma condição dela ganhar a primeira licitação, pelo menos. Sim. Isso, aí ganhando... O projeto é muito bom. É muito interessante porque não vi nada desse tipo. Pois é, e ganhando a primeira licitação, ela começa a fazer os atestados, né? E aí, às vezes... A pessoa também não tem essa orientação, que ela pode ganhar a construção de um muro ali na escola, mas daqui a pouco ela está construindo uma escola. E você falou uma coisa importante aí, a questão do atestado. Senão o microempresário já começa mentindo. Ele começa a pegar a declaração fria para juntar, dizendo que tem experiência. Coloca pessoas e aí a consultoria é importante porque, por exemplo, existem N licitações que aceitam atestados de particular. Então você pode pegar o atestado do particular que você já prestou serviço. Só que as pessoas, às vezes, não têm orientação correta, né? Desconhecem, né, o procedimento. Então, doutora Cris, estamos chegando ao final. Deixar o microfone à disposição para você fazer suas despedidas ou mais alguma consideração que você queira fazer. Bom, eu quero
de antemão agradecer por estar aqui, Dr. Bueno, pelo convite, por podermos bater esse papo, falar um pouco da nossa vida pessoal, profissional e deixar aí o nosso recado mesmo, tanto no nosso escritório BGJ Advogados, para que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, o projeto da área administrativa do Dr. Marcos é muito bom, o projeto da área condominial com a doutora Ana Micaeli e a parte previdenciária comigo, mas dentro do escritório nós temos várias outras áreas que estamos à disposição. Ok. E é isso. BGJ é Brito, Gomes e Januário. Exato. É isso aí. Brito, do advogado Marcos Brito, especialista em direito administrativo e licitações. Gomes, da Micaele Gomes, de condominial e imobiliário. Isso. E Januário, de Cristina Januário, do previdenciário. Isso. Micaele, microfone à disposição para suas despedidas ou mais alguma consideração que você queira fazer. Eu só tenho a agradecer mesmo, doutor Bueno, pela disponibilidade de nos receber, pela oportunidade, né, de apresentar o escritório para todo mundo que assiste o seu podcast, que queira também nos conhecer, né, nas redes sociais. Foi um prazer rever o senhor depois de algum longo tempo, né, afastada da advocacia ali do dia a dia mesmo. Espero que possamos retomar a nossa parceria. E também queria convidar a todos para seguir o nosso Instagram, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E se precisar, estamos à disposição. Pode falar o Instagram de novo. É BGJ Advogados. Doutor Marcos, muito obrigado. O microfone à disposição para suas despedidas. Ou mais alguma consideração que você queira fazer? Na verdade, assim como minhas sócias, né, agradecer a disposição e a disponibilidade, porque, de fato, na minha opinião, fez jus ao nome, né? Foi, no mínimo, extremamente divertido participar. Bem orgânico, bem dinâmico, né? E é isso. Além de agradecer a presença, estamos à disposição para quem quiser conversar de licitações ou de direito imobiliário, de previdenciário, ou quem quiser tomar um café. Estamos aqui em Águas Claras. Gostamos de receber nossos colegas advogados, porque é sempre uma boa oportunidade, né, de fazer conexões, fazer networking. E, no mais, é só. Doutor Bueno, quero deixar uma consideração importante. Pois não. Porque enquanto estamos aqui gravando, estão usando minha foto para mandar mensagem para os meus clientes de golpe. Então, gente, não sou eu, não mudei o número, nós não estamos mandando nenhuma mensagem para vocês. Tantos clientes previdenciários, há 15 dias eu tive esse golpe aí com os clientes previdenciários, só os clientes previdenciários. E agora parece que se estendeu para todas as outras áreas. Então, atenção, clientes. BGJ Advogados não mudou o número. Doutora Ana Cristina não mudou o número de telefone. A foto sou eu, mas o número não. Eu ia brincar, apesar que a gente não deve brincar com esse tipo de situação, né, de malandragem. Mas só acontece com a advogada rica. Isso. Amém, mas recebo, mas cuidado, gente. Os golpistas estão aí. Gente, muito obrigado. Tivemos aqui, então, a Ana Cristina Januário, diretamente de qual cidade do DF, Cris? Que eu resido hoje em Taguatinga. Mas as minhas origens, Ceilândia. Ceilândia. Diretamente da Ceilândia para o mundo, né? Sim. Micaele, diretamente de Unai para o mundo. Exatamente. E o Marco não quis dizer o bairro do Rio de Janeiro dele. Copacabana, né? Não, até os 2 anos Leblon. Foi Botafogo. E aí depois eu fiquei no Flamengo. Mas eu sou botafoguense. E eu tô traumatizado porque o Botafogo ganhou do meu time ontem, do Palmeiras. Mas não se preocupa não, porque no final do campeonato vai acontecer a mesma coisa. Infelizmente, o Botafogo é um... Enfim. Gente, muito obrigado. Grandes Encontros volta logo mais um podcast. Um forte abraço. Tchau. Tchau, obrigada.